Vamos voltar a falar do tarifaço americano, né? Que deve começar então amanhã, quarta-feira. Estamos na véspera, né? Sobre o assunto, eu converso agora com o Vitor Nogueira, consultor de agronegócio da BMJ Consultores. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Simone. Muito obrigado pelo convite para participar dessa discussão aqui com vocês. Vamos lá então, né? A gente está vésperas. Amanhã deve iniciar mesmo, né? Esse tarifaço de 50%. A gente sabe que tem essa lista com as exceções, produtos com quase 700 produtos, não é, Vitor? Com 10% e aqueles a partir de amanhã com 50%. Negociações ocorrendo, né? A gente vê aí o governo, né, nessa corrida para tentar colocar todo mundo nesses 10% ou tirar as tarifas de todos, né? Enfim, como é que vocês avaliam, né, essas sobretaxas, né, desses produtos que vão ser sobretaxados a partir de amanhã? Os impactos, então, para a nossa balança comercial? O impacto a gente tem bastante receio a respeito disso, porque é esperado que tenha uma queda de bilhões de reais, né, na pauta exportadora brasileira, principalmente do agro, porque os Estados Unidos é o principal destino de muitos dos produtos que são de grande importância histórica, inclusive aqui para o Brasil, com destaque para o café e para a carne bovina, entre outros, né? Como de frutas, pescado, cacau, açúcar, etanol, todos eles geraram bastante apreensão a respeito dos impactos esperados aqui para a gente, porque não é só a queda no valor total, mas também possíveis desdobramentos, como a queda total da produção, geração de desemprego, né, de perda de postos de trabalho, queda nos investimentos que estavam programados e todas essas questões. É por isso que existe bastante apreensão a respeito dessas medidas e mobilizou tanto o setor agro quanto de indústrias, né, para ver o que poderia ser feito a respeito disso. Já que elas de fato vão ser implementadas, essas tarifas, essas negociações voltaram pelo menos para ampliação das exceções, né, dessa lista que você mencionou, mas até o momento a gente não sabe o quão bem-sucedidas vão ser essas negociações. Pois é, eu estava ouvindo algo, né, em relação aos Estados Unidos dizendo que não teria mais tempo hábil para fazer essas negociações. Mas a gente não pode bater o martelo, não é, Vitor? Porque tudo pode acontecer até essa meia-noite aí, virando o reloginho para começar, então, a entrada em vigor do tarifaço de 50%, né? É difícil a gente falar que não vai ter tempo hábil para as negociações, sendo que a gente não sabe o que pode acontecer. Mas o Brasil, a gente vê aí o governo brasileiro falando, né, nessa ajuda, né, a atuação para apoiar os setores mais afetados pelas sobretaxas. A gente está vendo aí que esse pacote ele vai ser anunciado ainda, né, um pacote envolvendo a ampliação de compras públicas, regulamentações, enfim, crédito, né, oferta de crédito, medidas voltadas para os produtores. Você acredita que esse passo aí dado vai ajudar, né, nesse curto prazo? Ou a gente está com uma conta que não deve ser fechada, visto que a gente já vê os setores enfrentando problemas desde quando o Trump anunciou esse tarifaço, né, em 9 de julho. Sim, como você mencionou, assim, a gente não pode achar que a situação já está posta, né? Então, ainda existe algum espaço para reverter esse cenário, né? Antigamente, a gente não tinha nenhuma dimensão de se existiriam exceções e quão amplas elas seriam, né? A primeira reação que foi tida era que todos os produtos, todas as exportações brasileiras seriam taxadas 50%. Depois de um período de análise, os Estados Unidos decidiu criar essas exceções, sabendo do impacto que isso também teria para a economia deles, né? Então, é possível que no próximo mês ou com um pouquinho mais de tempo, essas negociações elas sejam efetivas e consigam essa ampliação, considerando que o Brasil é o principal e às vezes o único fornecedor de alguns produtos que são bastante consumidos dentro dos Estados Unidos. Então, pode ser que a negociação vindo do lado do Brasil e também de pessoas dentro de empresas, né, de agentes econômicos americanos também consigam essa sensibilização para essa mudança
né, desse quadro. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, essas medidas, né, podem de fato ajudar, porque além das que você mencionou, é possível que sejam colocados empréstimos subsidiados, né, novas linhas de possibilidade de financiamento, a redução de alguns impostos, a restituição acelerada de créditos tributários, isso tudo para tentar diminuir os custos produtivos e, dessa forma, compensar um pouco esse aumento, né, do custo que vai estar na outra ponta, né? Isso está muito longe de conseguir, de fato, anular esses efeitos. Mas qualquer iniciativa nessa linha já ajuda bastante, já é bem-vinda, né? Então, vamos ter que esperar para fazer esse cálculo para saber o quanto que, de fato, a gente vai conseguir mitigar esses efeitos. Esse tarifaço americano, ele envolve quase todos os países, né? Todos, alguns já com seus acordos firmados, outros ainda não. Mas o fato é que para o Brasil aqui a gente viu essa mistura, né? Do comércio chegando no lado político. A gente viu aí essa pressão americana, a prisão de Bolsonaro, né? Do ex-presidente Bolsonaro, que o governo americano condenou ontem essa prisão domiciliar, enfim, alguns falam que pode ser mais uma pólvora aí, de Trump dizendo que pode aumentar também, colocando outras pressões aí, outra pressão chegando dos Estados Unidos em relação às tarifas. A gente viu aí a Índia sendo sobretaxada 25% por conta das relações comerciais aí com países como a Rússia, né? Um dos países do BRICS, né, a Índia e Rússia, enfim. E você acredita que pode escalar mais sanções aí para outros países, inclusive para o Brasil, porque o Trump já falou, né, tempos atrás aí, ameaçando nesses 10% em relação aos países do BRICS. E as consequências, eu te pergunto, se isso se escalar lá na frente, a gente está falando um negócio porque ele já colocou essa questão na mesa, né, nessas ameaças. Mas se isso chegar a acontecer mesmo, né, nessa mais uma ofensiva tarifária para o Brasil, né, que importa esse petróleo, que importa esse fertilizante, né, dos russos, como é que ficaria o agro? É difícil achar fornecedores nesse meio tempo? Como você falou, está na mesa a possibilidade de tarifas além das que já foram aplicadas, né? Como foi decretada ontem a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos já condenou essa decretação e chamou o ministro Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos. Então, só por causa desse componente, eu acredito que exista, sim, um risco de aumento das tarifas, além da questão Rússia, como você mencionou, né, já que o Brasil também é um dos principais compradores, né, de alguns insumos vindo de lá, né, de combustíveis, de fertilizantes. Então, se houver um aumento de tarifas por esse lado, o agro brasileiro tende, a economia brasileira como um todo, na verdade, mais do que o agro, mas especificamente do agro que a gente está falando aqui, os danos podem ser ainda mais catastróficos, assim, um impacto gigantesco no PIB, né, tanto na geração de renda, na geração de emprego, na atração de investimentos, né, é algo muito problemático. Se o Brasil deixar de comprar fertilizantes da Rússia por causa dessa questão, também sofre um impacto, porque o Brasil é extremamente dependente das importações de fertilizantes, né? Eu acho que uns 17% de alguns tipos de fertilizantes vêm da Rússia, então isso aumentaria o preço desse insumo aqui dentro e, consequentemente, os custos produtivos, e o preço do produto final, né? Então isso diminuiria a capacidade a receita, né? A demanda por esses produtos, então teria um impacto realmente muito grande. O Brasil ele tem algumas características, né, que o tornam bastante resiliente, né? Desde o começo do governo Lula, mas é um efeito que vem desde o do governo Bolsonaro, uma iniciativa cada vez maior de buscar a abertura de novos mercados em outros países, né? Quanto mais diverso for a nossa pauta exportadora e os destinos, menos suscetível a gente fica para esse tipo de medida. No entanto, ainda não é satisfatório, porque os Estados Unidos é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Então, mesmo que a gente tente direcionar essas exportações, ainda tem várias barreiras para que elas sejam realmente alcancem, consigam novos destinos, né? Então,
pode ser que exista a formação de estoques, uma queda drástica, né, nos preços e, consequentemente, diminuição da demanda e da oferta e dos investimentos. Então, é algo que é muito preocupante, né, para o setor. Então, realmente não tem ninguém tranquilo a respeito dessa possibilidade, né? A situação atual já é complicada. Imagina se vier a acontecer um aumento das tarifas já implementadas. Pois é, Vitor, eu posso usar essa tua análise aí, colocando o café no nosso assunto aqui, né? A gente vê que os americanos são apreciadores e muito de café. O Brasil é um grande player para eles, a gente exporta e muito, não é, a nossa matéria-prima, o nosso grão para os Estados Unidos. As lavouras deles, eles não produzem. Tem lá uma lavoura e outra no Havaí, mas não é uma commodity, não, eles não plantam, eles precisam, né, do café. Outros players podem chegar? Vamos ver se isso vai acontecer. Só sabemos que o café está nessa lista aí dos 50%. A China, não é, Vitor? Já anunciou o interesse. Os chineses não bebem muito, mas estão começando a beber. Não como os americanos, mas já é um passo. Mas ainda assim, 183 empresas, né, brasileiras habilitadas pela China para exportar o café para eles. Ainda assim, vai sobrar café, porque a gente vê o consumo americano é muito maior que o chinês, né? Como é que faz essa equação aí, sendo que buscar mais players, como você falou, se já tem outros lugares querendo café brasileiro, mas o consumo ainda não se compara aos americanos? Olha, um terço de todo o café que é consumido nos Estados Unidos vem do Brasil, né? Existem outros players como Colômbia, Vietnã e Honduras, né, que talvez poderiam ocupar parte desse espaço, mas a gente sabe que não é muito fácil de uma hora para outra você determinar um aumento produtivo, né? Porque como a própria natureza do agro, né, tem que ter a preparação e todo o processo, todo o ciclo, né, a safra para conseguirem colher e disponibilizar. Então, não é tão fácil assim aumentar a oferta desses outros produtos para que eles consigam suprir a falta do café brasileiro nos Estados Unidos, né? Então, de fato, vai ter um impacto lá, por causa que, como você falou, eles não têm uma produção significativa de café também dentro deles. Então, os próprios Estados Unidos e nem esses outros parceiros conseguiriam rapidamente fazer essa adaptação para compensar a elevação do preço do café brasileiro lá dentro. E esse outro aspecto que você falou precisa de uma mudança cultural, né? Tipo, a China tem interesse, mas eles não têm costume, então precisa uma adaptação, os incentivos, né? E divulgar todo um trabalho, né? Que os adidos agrícolas fazem em diferentes países, né? Muito interessante. Eles não chegam lá e falam, não, a gente vai trazer determinado produto para esse país. Enfim, não, precisa de todo um processo de adaptação, de apresentar esse produto para os consumidores e ver o grau de aceitação. Então, não é muito fácil. A China tem uma cultura muito grande, como a gente sabe, que é milenar, do chá, mas do café ainda precisa ter uma adaptação. Então, mesmo que exista um interesse por parte do governo de falar, não, pode mandar para cá, que a gente tem um enorme mercado consumidor aqui, e aí eles vão consumir e pronto, a gente fortalece a nossa relação sino-brasileira aqui e pronto, vocês não ficam tão dependentes dos Estados Unidos. Então, existe essa intenção, mas o quão efetiva ela vai ser, só o tempo dirá. O problema é que o Brasil, o agro brasileiro, já é bastante dependente da China. Se a gente direcionar essas exportações para a China, a gente torna ainda mais dependente da China. Então, se a gente está aprendendo que se o Brasil manda muito para os Estados Unidos e acontecer essa crise e está tendo esse impacto, talvez não seria muito bom fortalecer essa relação com a China por esse ângulo que eu estou falando, entendeu? Então, é uma medida que pode ajudar em algum grau, né, no curto e no médio prazo, mas talvez no longo prazo realmente não seja a melhor estratégia para o café brasileiro, né? Eu acho que sim, o Brasil tem que pensar nesse longo prazo, na diversificação, como eu falei, dos destinos e da pauta exportadora, além de fazer o dever de casa de melhorar a infraestrutura logística, né, a capacidade de armazenamento, fazer uma revisão de todos os processos tributários, tudo isso visando a diminuição do nosso custo Brasil, né, dos nossos custos produtivos aqui internos, para que a gente consiga produzir a preços mais baixos e tornar mais competitivo e mais acessível os nossos produtos brasileiros no exterior.
Vitor, eu queria muito agradecer a tua participação, a análise aqui com a gente hoje no nosso jornal. Vamos aguardar aí os próximos passos. A gente está na véspera aí do tarifaço agora a partir de amanhã. Vamos ver como é que vai dar essa sequência aí. Mas muito obrigada mais uma vez por essa análise aqui com a gente. Vitor Nogueira, que é consultor de agronegócio da BMJ Consultores. Muito boa noite. Muito boa noite, Simone. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Se vocês precisarem, pode me chamar. Tá certo.